Sejam bem-vindos. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao nosso seminário de desdobramentos. Eu queria dizer que para a Fundação Lehman é uma alegria muito grande ter vocês aqui hoje, que esse seminário que reuniu a gente num espaço mais curto de tempo, que não precisa esperar até o ano que vem, foi muito bom para a gente para poder revê-los. Eu estou aqui hoje nessa situação meio desconfortável, fico super nervosa para falar na frente de todo mundo, porque o Denis, nosso diretor executivo, infelizmente não pôde vir. Ele queria muito estar aqui presente com vocês hoje, mas é por um bom motivo. O filho dele nasceu na terça-feira, então ele está na maternidade ainda, mas mandou um abraço, ligou hoje cedo para saber se estava cheio, se vocês todos estavam aqui, e está acompanhando lá da maternidade para saber como é que está esse nosso encontro aqui hoje. Como vocês devem se lembrar, então, no nosso encontro de fevereiro, a gente lançou uma proposta e um desafio para vocês, né? Era uma lista com sugestões de projetos e atividades relacionados a cada uma das mesas do nosso quarto seminário. Em prática, os conteúdos e as ferramentas que a gente discutiu lá em Embu. E que assim vocês avançassem ainda mais no trabalho que vocês fazem todos os dias de melhorar a qualidade do aprendizado dos alunos nos municípios de vocês. Então, em julho, a gente lançou a campanha para receber as histórias, né, receber os relatos dos dirigentes, e a gente recebeu mesmo uma série de relatos muito interessantes a partir dos temas que a gente discutiu. Foi difícil selecionar realmente os que vão estar aqui hoje, contando para vocês as iniciativas que implementaram nos municípios. Um dos critérios que a gente usou para escolher foi aqueles que estavam mais diretamente relacionados mesmo aos temas que a gente discutiu lá em fevereiro. Então, a gente hoje vai ter aqui os dirigentes que vão ser os palestrantes e vão apresentar para vocês as iniciativas que desenvolveram. A gente torce e espera que a troca seja muito valiosa para todos, que vocês possam sair daqui inspirados, né, tendo aprendido com profissionais que enfrentam os mesmos desafios que vocês todos enfrentam todos os dias lá na ponta, cuidando das escolas que vocês cuidam. Eu queria dizer que a gente vai continuar coletando essas histórias até o final do ano. A gente recebeu essas para o seminário, mas a gente vai continuar recebendo as histórias dos municípios e a gente vai publicar todas elas no nosso blog, no site da Fundação Lehman, e disseminar isso para todo o Brasil. A gente está estudando ainda a possibilidade de fazer uma publicação com essas melhores práticas que a gente está coletando. A Fernanda é uma jornalista que está aqui com a gente hoje, está lá no fundo, dá um tchauzinho aí, Fê. E que ela vai fazer esse trabalho com a gente. Então, se vocês receberem um telefonema ou hoje aqui quiserem já contar para a Fernanda alguma coisa que vocês desenvolveram a partir do evento que a gente fez em fevereiro, ela está aí e vai poder ouvir as histórias de vocês. Só para finalizar, queria dizer que na nossa agenda de hoje, além das apresentações dos dirigentes, então, nessa rica troca que vocês vão ter com os pares de vocês, a gente tem ainda a apresentação de um portal que a Fundação Lehman nem lançou ainda, que vocês vão poder conhecer em primeira mão. E a gente está fazendo isso porque a gente acredita que esse portal vai facilitar muito a vida de gestores como vocês. Ele reúne todos os dados da Prova Brasil e todos os dados do censo escolar, de uma maneira muito fácil de acessar, comparar município, clicar para ver qual a série, se é no 5º ou no 9º ano, português ou matemática, dá para fazer tudo de forma muito simples. Então, a gente vai fazer um workshop com vocês hoje aqui para explicar como é que usa e a gente espera que seja muito útil para todos vocês. Deve ir para o ar mesmo para todo mundo no meio de setembro. Bom, queria agradecer muito a parceria com a Undime, nossa grande parceira, Undime São Paulo, aqui representada pelo professor Mano, pela Julieta, não estou vendo a Angelita aqui, mas também sempre nossa grande parceira, e chamar o professor Mano para também dar as boas-vindas aqui no nosso evento, que é sempre uma parceria. Obrigada, gente. Obrigada mesmo por todos vocês aqui hoje.
Bom dia, né, a todos. Já conversei com alguns de vocês. Eu acho que nós que agradecemos, Camila, porque a posição da Fundação Lema é preciosa para nós, dirigentes municipais de educação. Se a gente pensar que existe uma fundação do porte da Lema, né, pessoas do porte do Jorge Paulo, dos sócios preocupados em transformar e melhorar a educação do país, isso não é qualquer coisa, né? Então, acho que essa aproximação muito vitoriosa que existe entre a Undime São Paulo e também a Undime Nacional, né, com a Fundação Lema, ela é preciosa. Leve, portanto, o nosso agradecimento a Jorge Paulo, toda a cúpula, beijão na Ilona. E eu não sei se eu já posso anunciar o que você me falou há pouco, de fevereiro? Então, tá bom. A gente tem uma conversa adiantada, né, com a Fundação Lema, e que a Camila hoje pela manhã confirmou. Então, que nós teremos, né, no final de fevereiro, após o Carnaval, mais uma vez, aquele grande evento, né, que a Fundação Lema nos presenteia, no fundo, com toda aquela infraestrutura, com todo aquele profissionalismo, para que a gente faça a convenção estadual da Undime, né? Nesse momento, né, haverá a passagem do bastão da atual diretoria, essas pessoas que têm trabalhado pela Undime, né, para a nova turma que assumirá o comando dessa entidade que realmente tem um papel decisivo na educação paulista, né, influenciando também a educação nacional. Então, eu queria de público agradecer, você já me falou hoje de manhã que a Fundação Lema, mais uma vez parceiraça, já confirmou, né, logo após o Carnaval, então, e muito importante essa brevidade no evento para que possa ser muito útil aos novos dirigentes, né? Existe uma expectativa, aí alguns falam 60%, eu já ouvi até 70% de renovação dos nossos colegas à frente das pastas. Então, muito importante que a gente tenha essa oportunidade já no comecinho do ano para ajudar os nossos colegas, né, que estarão à frente das pastas. Então, no mais, agradecer, dar as boas-vindas, não me cabe, né, eu sou convidado aqui também, mas agradecer, né, a presença maciça da gente, da nossa turma aqui, para conversar hoje e compartilhar boas experiências. Obrigado, Camila. Falei para ele que ele já pode ficar aqui, que eu já vou chamar ele de novo. Porque para abrir, então, as sessões de troca de experiência, eu queria chamar o professor Nino novamente, que vai contar para a gente como que se desenvolveu aquela parceria da Undime São Paulo com a Secretaria Estadual de Educação a partir do nosso seminário, a partir da ida do professor Herman ao nosso seminário lá em Imbu, que criou-se um grupo de trabalho e que a Undime vem trabalhando em parceria com a Secretaria Estadual de Educação. Obrigada. Pode tirar aqui, né? Vou ficar com dor no pescoço aqui. Gente, não vai ser exatamente uma apresentação, porque... Deixa eu só fazer uma checagem antes. Por favor, né, levante o braço aquelas pessoas que estão afeitas a esse assunto, a construção de um ofício que nós encaminhamos ao secretário e que acabou gerando a construção desses grupos de trabalho. Ou seja, quem tem ido regularmente lá na Undime conhece isso aqui. Só para eu saber se eu vou falar... Ah, que bom. Então, tem bastante gente que não viu isso ainda, então... Continuando o que a Camila disse, em função daquela presença preciosa do secretário Herman lá no evento do Imbu, isso gerou uma série de conversas, né? É inegável, né, para nós que estamos ali na diretoria, à frente da condução dos trabalhos da Undime, isso é verdade também com a nossa secretária executiva, todas as pessoas que estão ali sempre na Undime em São Paulo. A gente escuta muita coisa o tempo todo de todos os nossos secretários associados e técnicos que acompanham. Essas conversas, elas têm todo tipo de problemática, todo tipo de calibre, todo tipo de dificuldade, né? Muitas vezes um município grande tem certas dificuldades que não tem um município pequeno, a recíproca é verdadeira, muitas vezes alguns problemas que jamais seriam problema no município grande acontecem no município pequeno e a recíproca também é verdadeira. O fato é que a Undime é um local onde o tempo todo, né, existem apontamentos, existem conversas ligadas às dificuldades que todos nós temos no dia a dia com as nossas agendas. Então, já que a Undime é, sim, legitimamente uma entidade
que procura representar e representa os dirigentes municipais de educação, por que não fazer uma compilação básica desses problemas, sejam eles grandes ou pequenos, sejam eles de cidades pequenas, médias ou grandes? Normalmente a gente escuta assim, mas é mais ou menos o mesmo tipo de problemas que todos nós temos. É mais ou menos isso. Existem peculiaridades e existem especificidades que deveriam ser levadas em conta. O que nós procuramos fazer nesse ofício aqui? Orelha bem grande, escutando toda essa diversidade de situações e tentamos construir, inclusive juntos, um ofício que pudesse levar em consideração tudo isso que eu acabei de falar. Fizemos isso. Eu vou pedir licença, porque de fato tinha 3/4 das pessoas não levantaram o braço. Então, talvez isso seja uma novidade para 3/4 das pessoas que estão aqui. Então, eu vou gastar no máximo 3 minutinhos, viu, Camila? Eu acho que é importante ler esse documento, porque a gente reclama o tempo todo, eu me incluo nesse time, a gente precisa aprimorar o regime de colaboração, é um absurdo que no Brasil, tantas décadas, a gente fala e não consegue construir um regime de colaboração. Tudo bem, a parte reclamativa vai muito bem, obrigado. A parte propositiva, eu acho que também já houve muita coisa proposta por todos os lados, e aí, finalmente, precisa dar uma certa celeridade nisso daí. Não dá para a gente conversar sobre tudo o que precisa. É mesmo uma agenda gigante. Mas por que não conversar sobre uma essência daquilo que a gente escuta? Esse documento tentou ser isso. Qual é a essência dos problemas que são mais frequentemente comentados e que dá para a gente conversar rapidamente aí com as equipes do Estado? Então, esse documento, né, foi endereçado, foi levado em mãos numa audiência, eu fui pessoalmente lá protocolar isso lá com o secretário, que nos recebeu muito bem. Ele é, de fato, uma pessoa muito especial, né? Entendeu isso aqui como uma questão de trabalho e não uma questão de crítica. Tem muita coisa aqui que tem tom de crítica, mas não é crítica pela crítica. Assim, escuta, vamos fazer um momento de interlocução para valer. Nós achamos que temos uma certa clareza daquilo que aperta o nosso calo. Como é que a gente conversa aí com as suas equipes para ver convergências e avanços? É só isso. Então, no fundo, não tem nada de novo aqui. Até acho, viu, Camila, você foi muito delicado em me convidar para falar isso aqui, porque não é uma experiência, não é um grande projeto. No fundo, é uma lição de casa de todos nós. Nossa, como dirigentes municipais, e do Estado, com suas equipes de trabalho. É só isso. Mas uma certa celeridade nessa conversa era importante. Então, esse documento diz assim, né? A educação básica, compreendida pelos diferentes níveis e modalidades de ensino, né, se faz nos estados e municípios, não só por meio do regime de colaboração, como disponível de diretrizes, mas, sobretudo, fortalecendo parcerias. No Estado de São Paulo, os municípios têm, ao longo dos últimos anos, se aproximado da Secretaria de Estado da Educação, uns mais, outros menos, mas isso é fato, né? Buscando o fortalecimento dessa parceria, por meio de diálogo, de união de esforços, né? Onde algumas situações sem o avanço desejado e necessário. Algumas vezes nem tanto por diálogo, por esforço, algumas vezes meio, né, no bate-boca, mas não importa. Esse é o contexto. Assim, tendo sempre como objetivo princípio a melhoria da qualidade da educação no Estado de São Paulo, a Undime, após uma ampla consulta aos dirigentes municipais de educação, vem apresentar aqui um rol de questões que merecem atenção especial dessa secretaria em espaços apropriados para discussão. Aí são elas, né? Aí a gente vai. A necessidade de revisão do valor dos repasses financeiros aos municípios ligados à merenda. Vamos combinar aqui que, para ter uma merenda de qualidade, todos nós aqui estamos... Eu pulei um pedaço, mas é um pedaço só de contexto, senão eu vou tomar o tempo de vocês aqui. Depois, inclusive, isso está à disposição no portal da Undime, tá? Quem quiser ter esse documento, desde o dia que ele foi fechado, ele está lá. Vamos combinar que quem quer ter uma merenda de qualidade, e todos nós nessa sala que certamente batalhamos para ter uma merenda de qualidade, nós não estamos falando de 50 centavos, nós não estamos falando de 70 centavos. Existe um mínimo, né, de mercado e que é possível de custo para uma merenda. Então, esses valores, tanto os valores que têm sido, né, depositados como ajuda pelo governo estadual como pelo governo federal, os dois são muito baixos. São mais ou menos do mesmo tamanho. E ambos muito baixos. E eles sabem disso. Então, certamente, esse é um item importante. Então, ele está aí.
Qual foi o fruto, né, dessa colocação? O fruto dessa colocação, nessa reunião, o secretário chamou as pessoas naquele momento que cuidam da merenda escolar e nós soubemos, né, não sei se talvez vocês saibam e eu tivesse mal informado, é possível, que tem um grupo grande fazendo um estudo grande e apoiados, né, pela USP, por uma fundação, muito detalhado da construção de um algoritmo, né, de como se define o custo da merenda. Isso passa por qual é a forma da merenda, é produção própria, é cozinha central, não é, terceirizada, o tipo de cardápio, isso tem N variáveis. Esse grupo está há 1 ano e pouco trabalhando com todas essas N variáveis e construiu, já está na fase final de construção de um belo trabalho aí de lógica educacional e matemática que chega a conclusões muito interessantes sobre merenda e que chega realmente a conclusões que esse valor é ridículo e que já está apontando para o secretário a necessidade da revisão da portaria, da resolução sobre merenda. Então, a gente percebe, né, avanços bastante interessantes nessa conversa de merenda. Eu não sei dizer, não tenho bola de cristal, o tamanho da melhoria que isso vai causar. Não sei o tamanho da possibilidade, inclusive financeira, do Estado com esse assunto. Mas eu tenho certeza que as pessoas pararam para se debruçar realmente sobre o tamanho do absurdo que é esse valor aqui. Então, esses grupos de interlocução, eles são preciosos. Isso acontecia pontualmente? Acredito que sim. Eu, como município, já tive discutindo esse tipo de coisa lá. Mas, como coletivo de secretários, né, a gente precisa retomar isso. Já foi feito no passado e foi perdido. A gente não pode perder isso. Tá? Esse grupo tem se reunido sempre na parte da tarde, depois das 2 horas, quando termina a nossa reunião regular, mensal ou bimestral lá da Undine, e a gente fica até as 4h30, 5 horas, e depois foge do trânsito. A gente vem discutindo, a gente tem uns 10 ou 12 secretários que estão bastante aquecidos nesse assunto e que têm contribuído e muito nisso. Eu não acho que é o caso de ficar adiantando aqui valores e tal, mas os valores que estão lá sendo consensados, eles são muito próximos das nossas realidades. Tenho certeza. São próximos dos meus números, por exemplo. Você está nisso, né? Quem que tem acompanhado? Isso. Não, tem várias conversas, mas o valor de produção de uma merenda de qualidade já está sendo apontado aí de R$ 1,60, R$ 1,90 até R$ 2,00. Então, são valores próximos da realidade. Gente, eu não quero conturbar nem polemizar. Isso está em andamento. Mas a gente vê que são valores sérios. Então, o que eu queria dizer? O objetivo de hoje aqui não é detalhar o que nós estamos fazendo lá em valores, mas é dizer que esse modelo de um grupo regular de interlocução é precioso. A Fundação Lehman percebeu isso. E o motivo de eu estar falando isso para vocês aqui é porque isso deve ser regado com muito cuidado e com muita calma. Nós temos de ter inteligência, nós temos que ter jogo de cintura, né, para manter isso ativo e produtivo. Tá? Só para vocês verem, pode ir passando, por favor, né, o item 2, a gente fala ainda com relação à alimentação escolar, né, a necessidade mais de infraestrutura. A gente sai um pouco da conversa do repasse por aluno, do per capita, mas a gente começa a falar das necessidades da infraestrutura, do investimento nas cozinhas, do tipo de utensílio, a questão de segurança sanitária, né? Tudo que é infraestrutura, a decisão, tentar subsidiar um pouco a todos nós sobre uma decisão a ser tomada de fazer cozinha central, ou fazer isso localmente em todas as unidades, ou a terceirização, não é? Tudo isso faz parte dessa conversa, né? O item 3, a necessidade de divulgação dos seus municípios, do programa Creche Escola, né, que tem pouca divulgação nos seus projetos, ou seja, todos os programas específicos do Estado, o Ler e Escrever, né, o curricular, a rede do saber, tudo aquilo que o Estado realmente usa e usa intensamente com os seus profissionais, até que ponto isso não é interessante que seja usado intensamente pelos nossos profissionais? Tá aí uma boa pergunta. A gente escuta isso o tempo todo de alguns secretários. Puxa,
Eu tenho muita dificuldade de fazer formação, minha cidade é muito longínqua, eu não tenho recurso para mandar meus profissionais de carro ou de van para fazer uma formação aqui ou acolá. Se eu pudesse usar a estrutura que eu vejo que os professores do Estado aqui do entorno usam, mas por que não? Tudo é estrutura pública de formação. Por que os professores da rede municipal não podem ser convidados sistematicamente para toda e qualquer formação que o Estado vai investir em todas as regiões do Estado? Isso é burrice gerencial, não fazer isso, né? E o secretário concorda, ele falou, mas não é assim, ou deveria ser assim. E aí você cai numa conversa um pouco mais delicada, que é a conversa do relacionamento que todos nós temos que ter com o dirigente regional de ensino. Em muitas regiões ela é ótima, na minha região é maravilhosa essa conversa. Em algumas regiões ela é tensa. Estou falando bobagem? Então, nós temos que fazer a nossa parte, como dirigentes municipais de educação, de regar esse relacionamento com a dirigente regional local, porque nós vamos precisar, certamente, né, das formações do Estado. Outro dia eu mandei minha turma fazer uma formação que o Estado proveu lá de artes, que foi maravilhosa. Por que não fazer isso de maneira sistêmica? Eu tenho certeza que esse item 3 vai ser facilmente resolvido. Ele é uma questão de competência interpessoal, nossa e dos dirigentes, e de uma definição simples de custo zero para o Estado. Vamos compartilhar o que a gente construiu. Então, é isso. E o documento avança, né, na questão da infraestrutura de construção, né, o programa de cooperação Estados e municípios, de construção de unidades escolares, né, os recursos são insuficientes, tem toda uma discussão, não é? No que tange a isso, ok. Então, aí vem uma outra equipe, é uma outra turma, ligada a um outro núcleo do Estado. Nós vamos ter que entender qual é a lógica do FDE, como é que a gente desburocratiza um pouco os trâmites junto ao FDE. Quem tem obra em parceria com o Estado sabe que é complicado, não é? Então, a gente tem que desburocratizar esse tipo de coisa, né? A questão do sistema, do censo escolar, no Prodesp, quem não sofre com isso, né? A cada virada de ano, isso é complicado. Na minha modesta avaliação, a solução para a gente não esquentar mais a cabeça com isso é a gente definir juntamente com o Estado, porque isso não tem como ser feito em separado, isso é conjunto. Os alunos, eles não têm um rótulo de municipais ou estaduais, eles estão todos no município, e nós precisamos montar as turmas. Na minha modesta opinião, a gente não precisa ter problema com isso, basta a gente ter as informações com antecedência. Se nós conseguíssemos, todos nós, né, lançar os nossos dados no sistema, imputar isso até agosto, finalzinho de agosto, nós não teríamos tanta encheção com isso. Isso é verdade. Muitas vezes nós somos responsáveis por essa demora. E muitas vezes nós vamos conseguir justificar, eu não tenho gente, o programa é complicado, eu tinha um servidor que aposentou. Nós temos todas as justificativas do mundo, todos nós. Mas o fato objetivo é que o aluno não tem nada a ver com isso. E nós temos que ter a competência mínima de estar com esse troço pronto em agosto. Então nós temos que conversar com o Estado, é um outro grupo de interlocução, aí já entram os outros caras mais com perfil de TI, né, que conhecem bem o sistema para nos ajudar. E a gente vai avançar também. Isso vai por demais itens, municipalização, pode ir subindo, por favor, né? A questão da municipalização, que já tem um componente político. Cada município tem uma certa visão sobre o processo de municipalização. Alguns municípios entraram voando nisso, já terminaram, pelo menos o ciclo 1, outros fazem de outro jeito, outros não querem fazer. Isso é muito diverso. Esse vai ser um item difícil, viu, Camila, para a interlocução. Porque mesmo na nossa turma é muito heterogêneo. Aqui vai ser muito difícil, mas dá para fazer. A gente tem que avançar no modelo de municipalização. E, na verdade, o Estado saiu na frente com isso, né? Eles estão viajando lá com aquela fundação, fazendo uma avaliação de 10 anos de municipalização, como é que isso está indo com a Fundap, né? E é interessante esse trabalho. Né? Eles estão vendo realmente se pós-municipalizado, algumas premissas básicas foram atendidas. Né? É interessante esse estudo. Ele, com certeza, vai subsidiar o trabalho desse grupo, mas é um outro grupo de interlocução. Né? Com relação ao Saresp, cada um de nós deve ter uma posição. Eu acabei de externar a nossa para o prefeito em São José. Eu digo, olha, eu acho o Saresp uma avaliação bacana, confiável, robusta, né? Mas a gente tem lá um programa
de 2 vezes por ano, uma avaliação com um parceiro chamado IQE, e no ano que isso coincide ainda com a Prova Brasil, é um massacre. Então, falei, prefeito, eu acho que a gente deveria fazer o SARESP de 2 em 2 anos e não em todo ano. Essa é uma opinião minha e isso é polêmico. Cada um deve ter a sua posição sobre isso. Mas a gente achou que é um massacre com as crianças no ano que coincide com a Prova Brasil e mais as nossas avaliações internas. Então, cada um de vocês tem que saber qual é a situação do seu município. É uma conversa com eles. Agora, nós não podemos ser indelicados de falar para o Estado, eu não quero fazer o SARESP. Poxa, eles estão disponibilizando e sem custo isso, né? Então, a gente, se for dizer alguma coisa nessa linha, como entidade, a gente tem que ter muito cuidado. Porque assim como a Fundação Lema está nos propiciando esse dia e nos propicia tantas outras coisas, o Estado está nos propiciando sim a estrutura do SARESP. Isso dá um trabalho danado para eles, né? Então, se nós vamos dizer, nós temos que ter muito cuidado ao sugerir, né, como nós gostaríamos de fazer ou não fazer isso ou aquilo. Porque é algo que está nos sendo oferecido. E tem qualidade. E tem robustez. Então, vamos com calma, né? É uma decisão que tem que ser conversada com muito cuidado. Com relação ao próximo item, que é o 9, eu acho que são 14, vai dar tempo. Esse item é um item delicado, mas é um item que eu acho que já começou a surtir efeito. Eu não sei se é coincidência, mas eu já ouvi de 2 ou 3 colegas nossos, pode ser coincidência, que melhorou o tratamento da dirigente regional com esta pessoa lá na região dela, né? Eu já ouvi, a senhora está confirmando aqui. Pode ser coincidência, mas eu acho que talvez não seja. Essas pessoas que têm conversado conosco são pessoas muito próximas ao secretário. E o secretário é uma pessoa muito benquista pela rede, né? Então, essa história que ele já deve ter ecoado, que alguns dirigentes regionais não tratam os secretários municipais, né, como iguais em prol do mesmo objetivo comum ali, né, e que não são muito polidos, isso certamente já circulou. E já teve alguma mudança de postura. Isso é bom, né? Isso aqui, eu acho que eles, inclusive, responderam, eu tenho a resposta do Estado para todo esse ofício, eu já estou de posse da resposta, né? E em alguns itens ela é bastante cabal. Tipo, olha, não existe, isso é inaceitável, né? Uma postura de um dirigente regional que não seja parceiro e extremamente respeitoso com os dirigentes municipais. Então, algumas respostas são cabais, então eu não acho que foi coincidência, não. Acho que já começamos a colher alguns frutos, né? Alguns municípios, no item 10, ainda encontram dificuldade na demanda do 6º a 9º, né? No ensino médio, na rede estadual. Isso é um item para discussão, né? Isso é um fato. Então, isso vai ensejar uma série de conversas mais altas. Mas a gente entendeu que deveria ter isso aqui, né, pelo tanto que foi falado. As escolas estaduais não têm conseguido atender a demanda de alunos com deficiência. Está aqui um item vespeiro. Está aqui um item vespeiro, não é? Mas, bem ou mal, eu acho que a gente tem a obrigação aqui de empurrar esse processo, né? Eu posso estar falando uma coisa aqui que não é verdade para todo mundo que está aqui, mas eu acho que é verdade para muitos municípios. Os municípios têm procurado avançar mais nessa questão do que a rede estadual, embora a rede estadual tenha, sim, uma estrutura que deveria e cuida disso. Essa é uma discussão quente, é uma discussão que gera custos elevados, mas tem que ter, né? Nós não começamos a conversar disso. A gente começou por alguns itens mais urgentes, mais prementes. Esse é um item mais estratégico. Nós não temos um grupo formado de interlocução para esse item ainda. Não me lembro da resposta que eles deram. Acho que foi técnica. O núcleo faz isso, faz aquilo e tal. A gente precisa montar esse grupo de trabalho aqui. Conto com a colaboração de vocês. Há uma crescente demanda, uma crescente ausência no Estado do EJA. Aqui tem 2 lados, né? Isso é verdade em algumas regiões, isso não é verdade em outras. Regiões que avançaram bastante, que têm obtido reduções significativas do índice de analfabetos nas suas regiões, essa é uma notícia verdadeira, porém desejável. Se nós estamos, né, realmente reduzindo nessas regiões o número de pessoas com escolaridade muito baixa, ou analfabetas, ou semi-alfabetizadas, ou funcionais, ou
chamem como queiram, é natural que diminua a procura pelas turmas de EJA. Isso é verdade. Ou seja, se a gente está ganhando a batalha contra o analfabetismo, a gente vai diminuir a energia com EJA. Isso é uma consequência natural. Então, é preciso ver em cada cidade, né, se a diminuição das ofertas de EJA é desleixo, é falta de organização, falta de estrutura, ou se já é resultado positivo. Né? Cada caso é um caso. O Estado deve compartilhar o seu programa de formação continuada. Exatamente. Especialmente, isso aqui, eu tenho ouvido muito dos municípios muito pequenos. Dos muito pequenos. Porque os municípios pequenos ou médios se viram nos 30, que nem diz o nosso amigo Faustão lá. O problema está nos muito pequenos. E eles são muitos. Nós temos centenas de municípios muito pequenos. Isso aqui dói demais. 49% dos municípios têm menos de... Não, é uma questão que em Caraguá, no Fórum de Caraguá, certo? Teve um momento muito próprio ali de discussão, muito emocionante. Né? Então, a gente precisa entender que, para os municípios muito pequenos, isso aqui é ouro líquido. Enfim, finalizando, tem mais um, né? Acho que são 14. Não, é isso mesmo. Então, frente a esse exposto, o presidente pretende abrir um canal de comunicação. Aqui faltou, desculpem, faltou, né? Uma palavra que eu acho que seria fundamental, muito constante, muito honesto e muito tranquilo, né? Nós temos que ter um canal de comunicação estruturado, tranquilo, muito olho no olho, para a gente avançar. O segredo disso aqui funcionar é ser olho no olho, o que dá, o que não dá, e saber o que a gente quer. E se concentrarmos nos problemas maiores. Não dá para resolver tudo. Vamos resolver primeiro esse documento, daqui a algum tempo a gente prepara outro documento. Eu espero que vocês tenham entendido. É isso. Nós temos que construir canais de interlocução com pessoas que têm poder de decisão na estrutura do Estado, independente do secretário estadual de plantão, independente do presidente da Undime de plantão. Isso é institucional. E eu acho que é isso que a Fundação Lema achou bacana. Obrigado, bom dia. Muito obrigada, Mano. Bom, tenho certeza que se esses 13 pontos aqui forem resolvidos na relação com o Estado, a gente vai estar já dando um salto muito grande, né? Bom, eu gostaria de chamar... No final, a gente vai ter 30 minutos para o debate, com perguntas dos secretários e colocações, para essas 3 mesas que a gente vai apresentar, tá? Então, eu gostaria de chamar agora o município de Itapeva, a professora Selma Cravo, que vai nos contar sobre uma experiência na elaboração de um currículo para a rede, que foi uma das mesas que a gente teve com a professora Kátia Smolli, a Cláudia Costin e a professora Maria do Pilar. Então, a Selma vai contar um pouquinho para a gente o que Itapeva fez a partir disso. Bom dia para todos. É um grande prazer estar aqui mostrando nosso trabalho. Eu acho que, assim, a minha equipe que está aqui hoje testemunhando poderia até falar melhor que eu, mas eu digo assim que falar de currículo, depois de 8 anos de gestão que a gente vem percorrendo, nós podemos observar que construímos belas escolas em Itapeva, lindas escolas. Abrimos muitas EMEIs, muitas vagas, mas o mais bonito que foi construído lá, além desses prédios, foi o trabalho do currículo. Eu acho que isso foi muito fundamentado, ficou assim, sedimentado dentro de cada um, que é aquela força que ninguém tira, né? Que é a força do conhecimento. Então, eu quero mostrar rapidamente, porque 15, 20 minutos aí, né, Camila, vai ser muito pouco para contar um trabalho de alguns anos, mas que neste ano tomou mais corpo, né? Tomou mais força e estamos finalizando até com a impressão de um documento. Só rapidamente, Itapeva nem todos conhecem, fica na região sudoeste do estado, quase Paraná, mas para o sudoeste, que significa, a palavra Itapeva é pedra chata. Lá tem muitos Ita, né? Itapetininga, Itararé, Itaí, Itaporanga, Itaberá. Ita é pedra, em Tupi. E Itapeva é pedra chata. Vai fazer 243 anos agora
dia 20 de setembro. 87 mil habitantes, é uma cidade crescendo, distância da capital 270 quilômetros, localizada mesmo quase no sul e uma área muito grande. Então, nós temos uma zona rural muito grande. É o segundo município do estado em extensão territorial. Tem 1.800 quilômetros quadrados. Então, um município com grandes problemas de zona rural. O projeto, o currículo, ele nasceu de uma força de lei até, né? A lei exigindo, a LDB, nós temos que ter currículo, mas nasceu principalmente de vontade, de necessidade, da gente perceber que o sistema estava crescendo. Lá nós temos municipalizado até a 8ª série. Educação infantil grande, já assim com bastante discussão sobre o currículo na educação infantil. E a necessidade de se ter, claro, que homem nós queremos formar. Essa era a questão, né? Que a Cátia Small falou perfeitamente em fevereiro para a gente. Que homem nós queremos formar? Eu resolvi escrever aqui na Fundação Lema, depois da palestra da Cátia Small, porque tudo que ela falou lá, parece que ela falava para mim. Eu tinha essa sensação, louco de orgulhosa, né? Mas eu tinha essa sensação, porque tudo que ela falava, a gente estava fazendo, e me deu aquela segurança. Falei, nossa, nós temos que imprimir esse material mesmo, porque o dirigente municipal, gente, acho que passa por isso. Aquela dúvida quando você está escrevendo algo para deixar ali escrito para uma rede. Quem somos nós? Não somos doutores, nós somos profissionais de uma rede, às vezes só pós-graduado, lato sensu. E daí? Nós vamos escrever um material que deu 1.200 páginas, escrita a muitas mãos, muitas pessoas. E aí? Será que está certo isso? Será que nós podemos mesmo imprimir e colocar que temos diretrizes curriculares no município, construído pela rede? Todo esse questionamento que eu vinha fazendo no meu último ano de gestão agora, e falando, será que a gente vai imprimir mesmo? E a comissão que está aqui era assim, forte, nós temos que fazer isso registrado, nós vamos deixar isso registrado para garantir. E, na prática, já estava acontecendo também. Então, quando ela falou isso, me deu muita segurança. As equipes foram organizadas e nós percorremos esses passos aí, o marco filosófico, teórico, que foi um momento assim que a rede estudou muito. Nós estudamos todos os teóricos. A gente queria saber com segurança, é socioconstrutivismo? Mas quem é, então? O que nós vamos fazer? Né? Quem que nós temos que ler? Ali a gente chegava nas reuniões, tinha pilhas de livros em cima da mesa. Era assim, cenas, gente, que a gente lembra com emoção, porque era uma rede inteira estudando. Estudamos os filósofos, estudamos para enxergar qual era a missão da educação de Itapeva. Teve um marco situacional, onde a gente levantou toda a característica da região, da cidade, a realidade, identificar a identidade de Itapeva. Qual a identidade nós temos para poder entender esse aluno no contexto social? E, para isso, a gente precisou estudar sociólogos também, né? Estudar antropologia, filosofia, pedagogos. Aí veio o marco operacional, onde nós levantamos muitos números, muitos dados, para poder entender a rede como um todo. Fechamos um diagnóstico do sistema municipal. Nesse diagnóstico, e para escrever os valores, a missão, a visão de futuro, até os próprios funcionários da secretaria participaram. Saiu lá também a nossa missão, dentro da própria espaço, secretaria administrativa ali, além de todas as escolas fazerem esse trabalho. Tudo visando compreender a realidade, entender o sentido do fazer e uma leitura do mundo. Aqui eu pus uma foto ilustrativa. As reuniões, essa primeira foto ali, a primeira pessoa ali, ela é diretora de educação infantil, a segunda é uma de ensino fundamental 2, depois outra de educação infantil, outra de ensino fundamental 1. Então, a gente misturava tudo para que houvesse muita troca entre todos os segmentos, né? E ali uma foto deles estudando, né? Então, muitos momentos de estudo que saiu daí da rede, a visão, os valores e a missão. Eu nem pus aqui, que seria muita coisa para ler, depois até a gente pode estar mandando para a Fundação Lema, ficou muito bonito. Tem diretor que até escreveu a missão da escola no muro da escola. Silvana? Cadê a Silvana? Escreveu a missão para os pais
verem, sentirem. Os pais participaram dessa escrita da missão também. Aqui, no marco operacional, para vocês entenderem um pouquinho, que nessa fase, nós percorremos ali todos os segmentos, desde a educação infantil, a ensino fundamental 1 e 2 e EJA, tá? Escreveram, nós temos também quilombo, então foi feito também da educação quilombola, metodologia, objetivos, avaliação e conteúdos de todos os segmentos. Ali que vinham os questionamentos, que metodologia que dá certo, né? Que homem nós queremos formar para essa e de que forma que ele vai aprender? As comissões foram formadas com coordenações, supervisão, com ATPs, né? Com a equipe técnica, com professores, formando os eixos que permeavam todos os segmentos, aqueles eixos que estão ali. Educação ambiental, educação patrimonial, educação inclusiva, educação e diversidade, que é onde entra muito a quilombola, educação tecnológica, ensino de 9 anos e educação integral, que é o grande desafio que nós estamos implantando já há 3 anos. Dessa discussão toda, aqui mais uma foto de uma outra cena, resultou o homem que queremos formar pelo sistema de ensino papel. Ficou esse palavrão aí, né? Mas eles fizeram questão que ficasse isso, porque a discussão do que é cultural, se política e cultural é a mesma coisa, foi muito aprofundada. Nesse momento, a gente teve uma assessoria de uma filósofa, que a gente pediu uma ajuda, né? Falei, nossa, gente, está dando um nó, porque o que princípio filosófico nós estamos falando, né? Então, nós contratamos a doutora Zita Lago, que acompanhou algumas discussões e debate, junto com a Maria Cristina Rodrigues, que é mestre em educação, e dava assessoria para a gente no Ensino Fundamental 2, porque lá nós temos o sistema apostilado no Ensino Fundamental 2, do positivo. Então, a Cristina com a Zita Lago foram aprofundando para a gente chegar nisso. E foi indiscutível, sabe aquele momento que todo mundo aplaude até... Chegamos no final, que homem nós queremos formar, e essas discussões deu esse nome, biopsico, sócio, político, cultural. Eu queria passar um filminho agora, assim, 4 minutos, de uma cena do que isso virou, né? Depois de tanta discussão e a metodologia sendo implantada no ensino fundamental de 9 anos, desde o primeiro ano, o que aconteceu? A gente teve que transformar a prática. Que é aquilo que a Cátia Smoa falou, currículo, ele não é uma grade de disciplinas. Ele não é um rol de expectativas de aprendizagem, mas ele é tudo isso relacionado, tudo isso vivido intensamente. E nos anos iniciais, quando a gente começou a implantar em 2008, nós já fomos antecipando a formação do professor. Então, o ano que vem seria o primeiro ano, nesse ano formamos os professores do primeiro ano do ano que vem. E assim nós estamos ano após ano. Esse ano, agora, já estamos formando professores do 6º ano, que é do ano que vem. Eles já estão na discussão agora, que vem em xeque ali tudo que escrevemos. Escrevemos um currículo para 6º ao 9º, e agora? Que material didático combina com isso? Né, Cristiano? Que material didático, que ferramenta, que equipamentos que combinam? Então, quando a Cátia falava isso lá na palestra, que a gente tem que avaliar se você está escrevendo um currículo e você está dando condições de aplicabilidade. Mudança de prática. E a mudança de prática foi necessária. Então, quando a gente começou a mudar a prática dos primeiros anos, nós vimos que não tinha como ser diferente. Tinha que alterar as cadeiras, as carteiras. Então, compramos equipamentos para todas as escolas com móveis diferentes. Vamos ver no filminho os cantinhos que a gente montou no primeiro ano, que é o espaço de construção. Acho que o filme diz mais do que eu ficar falando. É 4 minutos, mas acho que eu vou ter que cortar pelo tempo. Vamos. Aí a professora está... Tem o som? A roda da conversa inicial, onde ela explica as atividades que eles vão fazer, cada um no seu cantinho. E tem uma mesa que chama mesa orientada, que o professor fica com aqueles alunos que ele vai trabalhar individual. Abaixa só um pouquinho. Isso.
Ó a menina guardando a almofada. Quando eles vão fazer o rodízio dos espaços de construção. Ela organiza o grupo. Ali tem os espaços de construção em volta da sala. Todas as salas dos primeiros anos são organizadas assim. Ou até em mesinha menor para aquela mesa orientada. Essa mesa que a professora está com a mão ali é a mesa de quem ela vai ficar orientando individual, dando mais atenção à leitura escrita e à alfabetização. Então, os alunos que estão com ela fazem a atividade que ela está determinando ali. E os demais estão em outras atividades que eles já sabem qual é, naquela roda da conversa eles ouviram. Agora ela está montando o grupo e vai... Pode pular um pedacinho aí, se der. Aí, olha aí, o espaço da arte. Olha, faz de conta, que delícia. É o respeito ao brincar da criança, né? Do desenvolvimento dela. De uma forma integrada, essa criança, ela se desenvolve a partir dos estímulos do ambiente e com a atividade proposta intencionalmente pelo professor. Espaço da matemática, sempre tem uma atividade programada e outras livres no espaço da matemática. Já estamos no 5º ano da aplicação dessa metodologia, nos primeiros anos, e cada vez mais as metas estão sendo adiantadas. A meta de estar alfabetizado até o final do ano, hoje é até agosto. Já estão alfabetizados. Nós estamos em agosto, essa classe é da semana passada. Essa classe, mais de 90%, está lendo, escrevendo e calculando. Coisa além da criatividade. Tem o espaço também fora, que é o eixo movimento, respeitando a necessidade de movimentação, de desenvolvimento integral. Porque quando você quer um homem tão completo, você tem que oferecer de tudo para ele desenvolver suas habilidades e competências. Não podemos ficar num currículo só de conteúdo. A nossa preocupação foi proporcionar a educação integral, não no sentido de tempo integral, mas de formação integral para o sujeito. Deu para ter uma ideia, né? Pode, está no finzinho, mas pode passar. Só finalizando, então, aí. Como que o seminário influenciou essa iniciativa? Quando a gente enxerga as coisas com mais clareza, dá uma segurança, né? E a gente, enquanto dirigente municipal, que aqui tem vários, eu acho que a gente precisa muito dessa segurança para dar segurança para a equipe. Quando a equipe toda foi finalizando o trabalho e se reunindo, agora, recentemente, ficaram 2 meses fechados para ler os documentos de novo. 2 meses fechados. Essa comissão que está aqui, tem umas 6 pessoas comigo. Eles, de novo, revisitaram o documento para ver se era isso mesmo. E, escrito a tantas mãos, a gente corre riscos. A gente tem que ser ousado aí para poder correr esse risco, né? Então, acho que o seminário, além de me dar essa segurança, não só com a palestra da Kátia, mas aquela secretária do Rio de Janeiro falou muito bem de currículo, e ela mostrava assim com que facilidade que ela desenvolveu aquilo. Eu saí de lá muito fortalecida, e logo no começo do ano foi bom, porque a gente pôde chegar e já atuar, né, e dizer para a equipe, nós vamos finalizar sim. Isso que está acontecendo não é uma situação que dá para a gente deixar passar, né? Então, eu me senti muito motivada, com conhecimento e com segurança, de afirmar que aquele currículo que nós tínhamos escrito, que a gente está executando na prática, que está modificando metodologias, que agora está influenciando o 6º ano, porque todos os professores do 6º ano, né, do ano que vem, que são os de 5ª e 8ª, estão questionando o do 5º ano desse ano e perguntando, e agora? Nós vamos pegar esse aluno que está ficando muito crítico, porque eles estão trabalhando assim de agrupamentos até o 5º ano. Não tem mais carteira uma atrás da outra em Itapeva. E de 5ª a 8ª ainda tem. Então, eles estão preocupados. E agora, esse aluno questionador que está vindo, que nós vamos pegar, o que vai acontecer? A próxima? Pode passar? Aí está a capa do documento, é surpresa para a equipe, que agora que está vendo. Tem uma frase ali
Sonhar um sonho comum é o primeiro passo para tornar um sonho realidade. Eu acho que isso que foi o bonito, né? Então, as diretrizes curriculares para a educação municipal de Itapeva, volume 1, teremos 3 volumes. Como eu falei, tem 1.200 páginas escritas em todas as áreas. Então, tem conteúdo, mas tem principalmente a metodologia aplicada, respeitando o desenvolvimento da criança e do adolescente. Eu acho que isso que foi a grande vitória, é reconhecer que aluno nós estamos trabalhando, o que nós queremos ensinar, o como ensinar e o como avaliar, que isso está sendo, assim, um grande desafio que continuará também, porque a avaliação é um tema que vocês sabem, não tão fácil. Precisamos debater muito sobre a avaliação. Tira nota, não tira nota, porque nós tiramos do 1º ao 5º ano. E agora, tira nota, o professor de PEB 2 sabe trabalhar sem nota? Como que é isso? É bastante complexo, né? Mas nós colocamos com ousadia no documento, que estará agora em novembro na mão de toda a rede, para a gente criar o próximo passo, que é o próximo slide, que é um plano de ação de continuidade de implantação das diretrizes em todas as unidades escolares e em todos os segmentos. Porque nós estamos com a educação infantil assegurada do brincar, né? Eles têm o lúdico como aprendizagem, como metodologia. Temos os primeiros anos do ensino fundamental assegurados já na prática, e temos no ensino fundamental 2, mais na escrita e no sonho ainda. Então, nós estamos chegando lá. E fazer um acompanhamento e monitoramento das ações, dos resultados e das dificuldades, de modo a evitar rompimentos. Nosso receio, né, que é positivo, porque faz a gente ficar alerta, é evitar rompimento. E, por fim, as principais lições aprendidas. A visão e a certeza de que, quando as pessoas estão, de alguma forma, envolvidas no processo, aumenta a chance de sucesso. Eu acho que isso foi um grande aprendizado que eu tive, que quanto mais a gente envolveu a rede, mais sucesso tivemos. Que ter diretrizes curriculares construídas e refletidas pela equipe e por todos gera necessidade de mudança de paradigmas na prática pedagógica e, por consequência, a melhoria da qualidade do ensino. Não dá para escrevermos algo e não pôr em prática, né? Esse trabalho facilitou o programa de política pública educacional em todos os campos da atuação da dirigente municipal da educação. Aí eu dou testemunho o quanto isso influenciou na decisão orçamentária, na decisão administrativa de contratação, de novos concursos, novos profissionais, que perfil é esse? Então, tudo isso influenciou em decisões importantes para a criação de uma política pública educacional de qualidade. Acho que esse foi um grande ganho. E quero aqui publicamente agradecer a minha equipe, que sem eles nada disso aconteceria. A gente tem 1000 braços na secretaria e, graças a Deus, Deus coloca pessoas maravilhosas no nosso caminho, né? Que são vocês. Obrigada. Muito obrigada, Selma. Parabéns, parabéns a toda a equipe. Obrigada por compartilhar aqui hoje com a gente. Eu queria chamar agora, então, o município de Socorro. A professora Regina Célia Mazzolini. A Tânia vai apresentar junto? Não, é só a Regina. A Tânia também. Então, a Tânia da Luz. O município de Socorro vai falar sobre o uso de dados na educação. Foi aquela mesa que a gente teve com a Paula Lousano. Vocês vão poder contar um pouco mais para a gente do que fizeram lá. Bom dia a todos. Eu agradeço à Fundação Lema pela seleção do nosso projeto, né, que o uso de dados na educação, né, que foi pela palestrante Paula Lousano, nos fez perceber, né, e deu assim, os parâmetros para a gente verificar que realmente a gente está no caminho certo com a aplicação desta avaliação do município de Socorro. Então, a Tânia, que é assessora pedagógica do Departamento de Educação, né, uma das assessoras que fez parte da elaboração desse projeto. Bom dia a todos. Como a minha diretora falou, a Regina, eu faço parte da assessoria pedagógica do município de Socorro, e esse projeto foi elaborado pela nossa equipe. Ele já existe há 6 anos e, mediante o que foi apresentado pelos palestrantes, a Paula Lousano e o Ernesto Faria, nós vamos apresentar para vocês o projeto cujo nome é Auris. Tá?
Então, eu fiz um pequeno resumo do projeto. Para que as crianças se tornem cidadãs críticas e participativas, faz-se necessário mais do que o conhecimento das disciplinas que compõem o currículo escolar, como a palestrante anterior explicou. É preciso que a escola propicie a elas situações de aprendizagem que as levem à plena participação na sociedade contemporânea, tanto no mundo do trabalho quanto nas relações sociais e culturais. Então, tendo como foco esse objetivo, nós elaboramos a AURES, que é uma avaliação que sai do departamento, AURES, porque é a Avaliação Unificada do Rendimento Escolar de Socorro, é um instrumento a mais que nós fazemos trimestralmente. Nós fazemos uma avaliação diagnóstica, fizemos este ano, no início de março, já aplicamos a segunda agora no final do semestre. E qual o objetivo principal dessa nova avaliação? É detectar, no caso, realizar um diagnóstico e conhecer o patamar de aprendizagem dos alunos das escolas municipais do ensino fundamental de Socorro. Então, o que ela faz? Nós aplicamos a prova, né? Nós temos as etapas. Aqui, como que o seminário influenciou? Como eu já expliquei para vocês, a partir do que foi apresentado pelos palestrantes, a Paula e o Ernesto, nós resolvemos inscrever o projeto, porque o nosso projeto veio a remeter, no caso, a todo o conteúdo que foi exposto. Nós seguimos quase os mesmos parâmetros que eles expuseram, que é o uso de dados na educação. E ele segue algumas etapas. A primeira etapa foi, nós nos reunimos com os diretores, coordenadores, e explicamos como que seria desenvolvida, no caso, essa avaliação. A segunda etapa é a elaboração das provas, que, no caso, é a assessoria pedagógica do Departamento de Educação que elabora. A terceira etapa é a aplicação. Nós aplicamos em todos os alunos, desde o 3º ano até o 5º, porque o 2º já realiza a provinha Brasil. Tá? A quarta etapa é a correção e análise qualitativa e quantitativa dos dados. Então, nós contamos com a equipe dos coordenadores. Cada coordenador corrige as avaliações que a sala que ele aplicou. Aí nós fazemos o levantamento de dados, tabulamos esses dados, fazemos um gráfico, fazemos a média estatística dos dados, realizamos o gráfico e, após tudo isso, nós damos a devolução aos professores, fazemos a devolutiva e definimos estratégias. Eu só vou ler o que acontece depois e eu vou mostrar os gráficos para vocês. Na sexta etapa, nós temos oficina, seleção de materiais pedagógicos, uso de novas estratégias para alavancar a aprendizagem daqueles alunos que estão em defasagem. Porque a AURES, ela nos fornece isso. Nós detectamos, sala por sala, quais os alunos que ainda não atingiram a aprendizagem que a gente diz adequada para aquela fase. Na sétima etapa, identificamos os alunos, que eu acabei de explicar. A oitava etapa, nós fazemos um replanejamento das atividades, da metodologia, tudo certinho junto com o coordenador, diretor e professor. E a nona etapa, após a avaliação do 2º semestre, analisamos os resultados e fazemos um comparativo. Então, a gente compara como a criança chegou, como que foi o desenvolvimento, né, no 1º semestre, se ela ainda não conseguiu alavancar, nós mudamos estratégias novamente, atividades diversificadas que são realizadas pelos nossos professores adjuntos e comparamos como que ela vai terminar no final do ano, se ela realmente conseguiu atingir a habilidade, no caso mínima, para ir para uma outra série, certo? Então, a nossa a AURES, ela é baseada na Prova Brasil, nos descritores fundamentais que a criança tem que desenvolver as habilidades. Tá? Aqui, as principais, eu só vou mostrar os gráficos. Aqui é um modelinho de prova de um 3º ano, certo? Que nós elaboramos este ano. Aqui é a tabulação dos resultados. Gostaria de chamar a atenção para esses asteriscos, né? Aí são as crianças que nós temos que ter um olhar especial, que realmente a gente percebe que a criança não está tão bem. E é a partir disso que nós, no caso, mudamos as estratégias de trabalho. Aqui é um gráfico,
quando nós vamos dar a devolutiva aos professores, eu trouxe o gráfico de uma sala de aula, mas nós temos o gráfico da escola toda, de todas as salas, e essa sala foi bem complicada, porque o nível 1 e 2 nós consideramos um nível assim, não tão bom, um nível baixo. Ela iniciou assim, na avaliação diagnóstica que nós tivemos em início de março. E hoje, na segunda avaliação, no final do primeiro semestre, ela já alavancou para o nível 4 em língua portuguesa, e matemática também já alavancou para o nível 3. Então, significa que as estratégias deram certo, funcionaram, né? Então, vou voltar nas lições aprendidas. A Auris, o que ela veio trazer para a gente, né? As habilidades e competências necessárias que as crianças devem ter para situações da vida cotidiana, a competência leitora e a competência matemática, considerada a partir de um conjunto de habilidades que associam conteúdos curriculares e operações mentais. E no final de cada semestre, após a realização das ações, novas discussões, reflexões serão propostas com o intuito de enriquecimento e retomada dos assuntos levantados, através de trocas socializadoras de ideias e conhecimentos alvos do projeto, bem como uma análise crítica dos avanços por parte de professores e alunos quanto à superação das dificuldades detectadas. Esse nosso projeto ele já existe há 6 anos, e no início não foi tão fácil. Foi bem conturbado. Eu me lembro que numa das devolutivas que nós fomos dar à equipe da assessoria aos professores, teve uma professora que nos disse assim, mas por que vocês elaboraram uma prova assim, tão difícil, que é o nível de uma escola particular? Por que os nossos alunos têm que realizar uma prova assim? E eu me lembro que eu disse a ela, mas por que você acha que os nossos alunos não merecem estar equiparados com alunos de uma escola particular? Só porque eles são alunos de uma escola pública? Então, por que foi conturbado? Porque, na verdade, quando nós realizamos a Auris, fica claro, e nós temos dados em mãos, sobre a aprendizagem dos alunos. Consequentemente, também fica claro o trabalho do professor, ele fica exposto. E nenhum professor gosta de ver um gráfico no vermelho. É muito desconfortável, né? E aí eles têm, no caso, que transferir isso. E, no caso, a assessoria, que era, no primeiro momento, digamos assim, a culpada. Mas, hoje, após 6 anos, a gente vê que funcionou. Porque o nosso IDEB ficou muito bom. Ele é um instrumento, assim, Auris, valiosíssimo na nossa rede, porque os professores já acalmaram. Esse projeto é divulgado até na comunidade que faz parte das escolas, né, a comunidade escolar, e o trabalho fluiu melhor. Por quê? Com as mudanças de estratégias, os professores começaram a ver de modo diferente a prática do trabalho, né? E hoje já é bem tranquila a devolutiva e a gente fica muito feliz, porque realmente é dados em mãos. A gente tem como dizer para aquele professor, ó, está indo, não está indo, a gente tem que melhorar nisso. Então, é um instrumento que é muito funcional e que fez com que o nosso IDEB alavancasse bastante. Tá? Muito obrigada. Eu acho que era isso que eu queria apresentar a vocês. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada. A gente fica muito feliz de ver esse tipo de iniciativa, porque é uma coisa que a gente vem batendo nos nossos seminários desde lá de trás, né? Quando a gente levou o professor Tadeu da Ponte, o professor Reinaldo, o professor Chico Soares, num outro evento ainda antes desse, e agora nesse novo com a Paula Lousano e o Ernesto, que é realmente essa ideia de que não é a média, né, a distribuição dos alunos por nível de proficiência, e de que você precisa usar a avaliação para dar um retorno para o professor realmente, né? O uso pedagógico da avaliação, o professor se apropriar daquilo e conseguir utilizar. Então, agora a gente vai abrir para o debate. Desculpa ter feito vocês sentarem, eu vou pedir para o Mano, para a Selma e para a Tânia, não sei se a professora Regina quer vir também, para um debate com os dirigentes, vocês vão poder discutir um pouco isso que foi apresentado aqui agora.
A gente vai passar com os microfones e talvez eu precise de mais microfones. Esse sotaque não vai embora, gente, desculpa. Já tem 7 anos de São Paulo, ele está aqui ainda. Alguém para começar? Não, no começo sempre o pessoal fica tímido, depois vai faltar tempo para as perguntas. Bom dia, meu nome é Aparecida Piva, trabalho na coordenação da Secretaria de Andradina. Eu gostaria de perguntar, quando você falou da questão de trabalhar sem nota, na questão que eu quero saber, administrativa, de ficha de aluno, se você puder explicar mais a parte funcional disso daí. Legal, essa pergunta foi... Nós discutimos muito também, porque nós recebemos alunos de outro município, né? A região Itapeva é polo, então nós recebemos muito aluno de outro município, e também, lógico, alunos nossos vão para lá. Então, nós mudamos o nosso histórico escolar. Nós temos lá as disciplinas, certo? E nós conseguimos mudar. A gente colocou como satisfatório, sabe? Como satisfatório ou em desenvolvimento. Não trabalhamos nota mesmo. Mesmo assim, de certa forma, classificatório colocar assim. Mas, como é um documento e precisa existir ainda, enquanto isso não crescer em nível de região, né, e em nível de estado, talvez, porque nós não conseguimos mais fazer a avaliação classificatória. E aí... Como instrumento em sala de aula, a gente usou muito o portfólio, que já era usado na educação infantil. Então, nós trouxemos a experiência do portfólio para anos iniciais e umas planilhas de desenvolvimento. Então, na planilha, a gente avalia habilidade e competência. Nós temos um modelo novo agora administrativo de ficha de avaliação do aluno e histórico escolar, realmente. Então, tem... E lá está difícil agora, chegando no 6º ano, que nós falamos, porque quando vai preencher o histórico do ensino fundamental todinho, do 1º ao 5º ano está fácil, nós já refizemos. Agora, do 6º ano, é um trabalho para o ano que vem. Não adianta nada você querer trabalhar avaliação aliada ao desenvolvimento, para melhoria, para o professor entender quais as crianças e quais os conteúdos, né? E ficar a parte burocrática, é o que a gente sofre. Né, em toda a rede, querer trabalhar diferentemente pelas habilidades mesmo e a parte burocrática que emperra. Mudou de conceito para nota, mas ficou a mesma coisa. Nós fizemos um trabalho com a supervisão. Aí os supervisores de ensino, que lá nós temos supervisores também municipais, concursados do município, então eles se reuniram e esse documento foi criado com o intuito mesmo de permanecer, porque ele é um documento do aluno, né? Então, tem que ser de uma forma padronizada no município. Eu acho que a pergunta seria para as duas, né? Eu sou de Valparaíso, secretário de Educação. Como vocês estabeleceram, se foi no ciclo ou se foi ano a ano, as expectativas de aprendizagem dos alunos? Então, nós colocamos ciclos no nosso... Podia falar? Nós pusemos a progressão continuada, mas com retenção no 3º ano, né? 3º e... Não é no 5º, no 6º. 3º ou 6º? 3º e 7º. Só no 3º ano, quando encerra
o ciclo de alfabetização, e depois lá no 7º ano. Então, esse período é sequencial. Tá? Quando a criança está no ensino fundamental 1, ela termina o 5º ano, ela vai direto para o 6º, porque a gente entendeu assim, que o 6º ano, equivalendo à 5ª série, ela é um ano difícil para o aluno. Todo o período de adaptação, de novos professores, toda essa estrutura e organização do ensino fundamental 2, no primeiro ano, às vezes a retenção ali ia ser injusta. Né? Então, jogamos para o 7º ano. E o 9º ano não existe retenção, porque o 9º ano, se não aprendeu até lá, pelo amor de Deus. Né? Então... No nosso município é por ciclo também, mas é o 3º, como ela explicou, onde a criança tem que estar alfabetizada plenamente, mas no término do 5º ano. Se nós, no caso, vermos que a criança ainda não tem a competência necessária para o 6º ano, ela é retida também. É 3º e 5º, no nosso município. Ele faz parte de 1º ao 4º, as séries iniciais, o 5º ano. O aluno permanece na escola de séries iniciais ou ele já vai para a escola de 5ª a 8ª, ao 9º? Não, ele permanece conosco até o 5º. Até o 5º. Isso, no nosso município. Do 6º ano em diante já é estadual. Então, daí é um novo ciclo, né? Por isso que no nosso município a gente retém no 3º, se for necessário, se a criança ainda não estiver alfabetizada, como a gente diz, com todas as competências necessárias, e no 5º. Porque daí ele termina o ciclo conosco, para ir para um novo ciclo, digamos assim. As duas retenções, então, são no mesmo ciclo? Isso, no mesmo ciclo. Em São José, nós temos todas as escolas de 1º a 9º e pensamos exatamente como você colocou. Ou seja, a primeira retenção ocorre no 3º, exatamente pelo que você disse, eu não vou repetir. É exatamente essa a nossa visão. A gente faz uma retenção no 5º, né, na transição de ciclo, e temos também no 7º e fazemos no 9º. Ela é muito pequena, mas a gente entende que é importante, que mesmo no final de todo esse processo, eu entendi o que você falou, a gente ainda segura, são poucos alunos, mas acontece, para que ele vá para o ensino médio com missão cumprida. Então, a gente tem retenção no 3º, no 5º, no 7º e no 9º. Mas não existe essa figura, que na minha opinião é complicada, né? Mas eu entendo que ela é estrutural, de sair da escola do município no meio e pular para uma escola estadual. A gente optou lá, é muito mais complicado, mas todas vão de 1º a 9º. A equipe que fez todo esse trabalho com você, foi em que momento foi feito isso com os professores e com os... Você deve ter, como você falou, que tem 1000 mãos lá para ajudar você, né? Eu tenho só 2 e uma não sabe escrever direito ainda lá em Areal. Então, gostaria que você me emprestasse umas, vamos dividir. É assim, nós colocamos assim, a comissão executiva, tá? Que é a comissão que está aqui hoje, tem 6 aqui, que se reunia mais frequentemente organizando o passo a passo. O passo a passo, que era com comissões estendidas maiores, onde a gente pegava liderança, pegava diretor, coordenador e 1 ou 2 professores por segmento ou por área, no caso de PEB 2, por área. E formava uma comissão daí maior. Né? Nessa comissão que eles discutiam bastante. Para chegar a todos, aí nós fizemos 3 ou 4 paradas, dependendo do ano, parada de aula no ano. Que aí a escola fechava para fazer o nosso projeto político-pedagógico. Então, a escola fechava e tudo aquilo que aquela comissão já tinha estudado, aqueles textos, tinha refletido, elaborava estratégias de estudo e levava para a escola de novo. Aí a escola inteira parava, inclusive funcionários. Então, funcionários de apoio. Tá? Então, nós juntávamos, e pais. Convidamos muitos pais para participar do currículo. E isso foi uma riqueza. Foi uma riqueza, uma experiência muito bonita.
Então, em que momento? Todos os momentos tinha a equipe cabeça, que daí levava para a escola, depois coletava aquilo da escola, onde a comissão executiva parava e se fechava de novo, com os relatórios de cada escola, né? Cada escola que se reunia para aquele estudo, no marco teórico, por exemplo, quando eles estudavam lá, né? Piaget, Vygotsky, Vallon, estudaram tudo. Eles tinham os textos e tinham que debater, tinham que estudar, faziam um relatório do que tinha saído ali e o que aquilo podia entrar na prática, né? Nesse relatório, a comissão executiva tinha muito trabalho, porque tinha que ler tudo isso, né, e fundir no que a rede precisava. Não é, Sinete? O mais importante é que todos os textos que nós mandávamos para a escola, eles tinham direito, a equipe da escola tinha direito de interferir no texto. Eles podiam, se eles não gostassem, eles podiam sugerir alterações e nós acatávamos. É por isso que o nosso trabalho é um trabalho assim, coletivo da rede, porque todo mundo opinou, desde a merendeira da escola até o diretor, passando depois para o setor da secretaria, coordenadores, supervisores, a secretária, todos tiveram direito a opinar. Então, foi muito importante isso. Nada foi pronto. Porque, não sei se vocês entenderam, eles estudavam os textos teóricos e faziam a coisa virar em prática. Esse prática aí vinha em forma de relatório que virava em texto, esse texto voltava para a escola para ser relido, se era aquilo mesmo que eles queriam, que eles estavam entendendo. Aí influenciavam nesse texto, tá? O coordenador pedagógico teve um papel fundamental aí também, influenciava nesse texto, reescrevia e voltava de novo para a comissão executiva. Então, foram aí mobilizados 1.200 professores que nós temos na rede e mais 1.000 e pouco, 1.300 entre os outros cargos todos. 3.000 pessoas escreveram esse documento. Podemos afirmar. Nós começamos dia 9 de setembro de 2007. Estamos terminando agora, que está na impressão. Demorou, gente. 2007 foi o primeiro trabalho, que a gente começou sem saber como que ia fazer. Eu queria pedir para o professor Toninho, de Arealva, ele mandou para a gente também a história do município deles na questão da colaboração. E eu queria que ele contasse um pouquinho para a gente só como que é isso lá em Arealva, o grupo que eles estão criando lá. Estão criando não, né? Desculpa, já está em funcionamento muito bem. Como você tem isso daí, nós, das pequenas cidades, nós não temos pessoas junto conosco, a gente é sozinho. Né? Nas prefeituras, até 10.000 habitantes, hoje nós trabalhamos sozinhos. E é difícil de trabalhar, porque você tem todas as coisas a fazer, mas nós começamos a fazer um tipo de colaboração entre os pequenos municípios da região. Né? Nós temos uma formação continuada já com a SEMPEC e com a Fundação Volkswagen. Já tem em Taquaritinga, também já tem um polo. Nós conseguimos que o polo, antes de mandar os professores, que acontece aqui em São Paulo, né? Tive que mandar 4 professores todo mês aqui para São Paulo. Há 3 anos atrás, nós pedimos para a Fundação, eu não conhecia, nem sabia que existia, né? E um amigo me apresentou, nós viemos, fizemos uma proposta de ter um polo no interior. E aí eles deram a oportunidade para a gente. Conversas, nós conseguimos que tenha um polo lá em Arealva. Nós começamos com 12 municípios, hoje nós estamos com 14 municípios. Nós temos aqui, ela também faz parte, e a maior parte dos nossos municípios, até hoje, nenhum município tinha feito nenhuma formação continuada com seus professores ainda. Porque o problema, o custo, nós estamos com, tem cidade de 1.500 habitantes, então, para levar um palestrante, 5.000, 7.000 reais, é complicado. Queira ou não queira, nós temos as dificuldades também, tem ver que até o prefeito não acha que isso é interessante também. Né? Então, vamos... Mas é verdade também, né? Não podemos esconder as coisas por baixo do pano, não. É as verdades que acontecem. Isso é Brasil, né? É Brasil. Mas nós temos que pôr isso em cima da mesa, não pode ficar embaixo do tapete. E nós conseguimos, hoje nós estamos já no 3º ano, nós estamos com 14 municípios. Esse ano começou em Taquaritinga também, que é o 3º ano. É só que você mandava os professores aqui em São Paulo, né? Depois...
Eu venho buscar palestrantes, a Guariquinha vem. E nós levamos. Eu levo para o município dele e ele paga a volta. E ficou mais barato. Isso é um chamado arranjo formativo local. É uma AFL, não é uma APL, é uma AFL. Então, nós que somos pequenos, partilhar isso, né? Isso que está acontecendo, de estar partilhando as ideias aqui, eu acho que tem que acontecer na educação. Para nós irmos em frente, eu acho que eu sempre falo da multiplicação dos pães, né? Tinha 5 pãezinhos e 2 peixes, né? Aí mandou tudo sentar, organizou e começou tudo a partilhar. Aí sobrou pão. Então, nós temos que fazer isso também na educação. Todos nós temos que partilhar, né? Município, Estado, federação, né? Partilhar isso que vai sobrar. Porque eu acho que muita gente não tinha só os 5 pães. Tinha muita gente que carrega junto, se eu engordar, só guarda para si, né? O seu comer, né? E esquece de distribuir para os outros. Eu acho que na educação nós temos que começar a partilhar isso. Quem tem uma boa ideia, quem tem alguma coisa boa, para os seus vizinhos que moram ali na sua região, partilhar isso com seus vizinhos. Eu tenho uma equipe boa de formadores. Chama lá, vai lá, empresta aquela equipe para a cidade menor para ajudar. Eu acho que a gente tem que começar a fazer isso. A gente tem que esquecer que a gente é só o município, o aluno é brasileiro, né? Todo mundo tem que ter oportunidades. E que se você tem esse talento melhor, passa para o outro. Eu acho que é isso que nós temos que começar a fazer entre nós. Aí nós vamos conseguir melhorar a educação, sim. Trabalho de arranjos também, né? Eu de novo. Eu gostaria de fazer outra pergunta. Sim, parabéns, né, por ter o currículo próprio. P3 e currículo, para mim, é global, mas eu vou no currículo oculto. Como que é o material didático, os projetos, ano a ano? O que vocês fizeram material próprio? Utiliza apostilado? Qual o material que vocês utilizam? Então, lá nós temos na educação infantil, nós não temos material didático nenhum, é mesmo lúdico, é mesmo a oportunidade de troca, trabalhamos bem com os cantinhos, né? Não temos nem mesinha na educação infantil, às vezes tem uma só ali, mais para a parte de artes e leitura escrita, estímulo, mas é muito estimulado o movimento, muito estimulado a fantasia, e é um currículo muito rico de vivências. Nos anos iniciais, nós já usamos o material do PNLD e também do Ler e Escrever, programa da rede estadual, que a ATP aqui até poderia falar melhor que eu. Ela conta que o do ano eles usam no primeiro semestre. Já está fraco do primeiro ano do programa Ler e Escrever. Eu acho que talvez vocês concordem, quem está trabalhando bem a alfabetização ali no primeiro ano, o Ler e Escrever está fraco o primeiro ano. Mas usamos esse material, tá? E a gente estimula muito a produção de projetos didáticos, né? Então, temos vários temas que os professores daí têm autonomia didática para construir. Eles trabalham muitos temas aproveitando os eixos que é ali estimulado pelo espaço de construção. Então, o eixo de arte, o eixo matemática, e tornando, então, o tema possibilita a interdisciplinaridade, né? Então, você consegue que o aluno, passando por todos os espaços de construção, aprenda aquele conteúdo profundamente, né? Então, como ali na aula, é pena que não deu para a gente ver a fundo, mas era o tema folclore que ela estava trabalhando com a alfabetização. Então, na rodinha da conversa, ela estava trabalhando uma história, os personagens, e já deu a comanda do que eles iam fazer na mesa orientada por ela. E também ela conta o que eles iam fazer de matemática, que tinha um bingo que eles iam fazer em cima dos nomes das personagens, né, Fátima? No da matemática. Bingo de matemática. Depois, na arte, também tinha uma atividade direcionada com o folclore. Então, o tema ali era isso que ela tinha trabalhado na roda de conversa. E aí, no Ensino Fundamental 2, nós temos o material apostilado. É um dilema muito grande, nós temos muitos, de quinta e oitava ainda é uma rede grande, nós temos 15 escolas, para Itapeva isso é bastante, é toda a rede de quinta e oitava municipalizada. Então,
é essa polêmica que estamos vivendo, porque agora o currículo escrito, para trabalhar um material didático que vem pronto, nem sempre ele vai atender aquilo que é o sonho. Né? Então, nós estamos com isso em discussão, em fervendo mesmo, porque existem muitos professores que só dão aula com aquele material na mão. Né? Então, nós estamos trabalhando com o seguinte princípio: não é aquele material que vai direcionar a prática pedagógica, que aquele tem que ser um meio e não o fim. Então, em cima disso que está sendo a discussão mesmo. Para que ele continue em um meio, se ele for dar continuidade, o ano que vem nós vamos continuar ainda. Estou deixando tudo pronto, até pela mudança de gestão, que a gente não sabe como vai ser. Então, vamos deixar o material apostilado, porque não sendo apostilado, vai ser o material didático também, do PNLD ou outro. Então, nós vamos deixar. Mas o que nós estamos trabalhando é o olhar do professor sobre esse adolescente. O que tem que mudar é a relação ali, aluno-professor. Pensando nela, porque a avaliação eu vi lá, em cima dos moldes das avaliações externas, não tem como, é questão de habilidade mesmo. E a gente trabalha com material apostilado que diariamente não é o mesmo molde. Então, o problema é esse. Tá? O material que se usa e depois a cobrança que a gente tem. Sabe que é esse molde e diariamente o professor não trabalha. Então, não basta o aluno ler bem, né, para ele se sair bem numa avaliação externa. Exatamente. É o tipo de atividade. Se a gente trabalha com material que não está adequado, é muito difícil. Tá muito difícil conciliar. Então, como você faz a avaliação... Eu vou responder. Gostaria que você falasse. A Auris veio realmente a suprir isso que você está dizendo, porque nós também, no nosso município, utilizamos o material apostilado. E ele não contempla realmente as habilidades necessárias que as crianças têm que desenvolver. Então, por um dos motivos, né, vou dar exemplo, quando nós iniciamos a Auris também, nós temos muitas escolas da zona rural. E, seguindo apenas o material apostilado, no início, 70% dessas salas de aula ficaram no nível 1 e 2. No início, quando nós realizamos a Auris. Então, o que nós percebemos? Que tinha que haver mudança. Que, além desse material apostilado, o professor tem que trabalhar outras formas para que a criança atinja as habilidades necessárias. Como ela disse, e a gente também bate na mesma tecla, que o material apostilado, nós até falamos assim, ele é um meio e ele é o final. Você tem que fazer uma prática pedagógica dentro da sala diferenciada daquele material. Ele vai ser apenas um norte. Mas para que a criança realmente atinja a habilidade plena, ele tem que trabalhar a mais. E foi essa polêmica que causou no início, como eu dei o exemplo. Porque o professor, ele não tinha essa visão. E outra coisa que a Auris veio também a ajudar muito é que ela é um raio-x da nossa rede. Então, nós temos, é uma união de forças. É a assessoria, o departamento, o coordenador, o diretor, o professor, o adjunto, todo mundo em prol da aprendizagem dos alunos. Por isso que ele foi um instrumento eficaz. Mesmo porque aquele professor também, que ele é muito bom na oralidade... Quando você vai realmente realizar uma avaliação, você vê que a prática não é tão boa. E, às vezes, vice-versa. Aquele que é bem tímido, você vê que a prática é muito boa. Então, esse projeto, né, que nós apresentamos veio a expor isso. E que foi muito bom, porque quem realmente ganha com isso é o aluno. Tá? Eu queria perguntar, acho que os 2 municípios relataram a questão de professor adjunto, né? Como que funciona esse processo aí, essa contratação, esse trabalho junto com o professor já? No nosso município, nós tivemos o contrato nós temos, acho que 35, se não me engano, 35 a 40 professores adjuntos. E qual é o trabalho? Ele trabalha a atribuição de aulas, então ele pega a escola e ele supre a falta dos professores. E concomitante... Não, nós temos 2 por período. As escolas maiores possuem mais e as escolas menores, de acordo com a quantidade de alunos de cada escola. E, concomitante a esse trabalho, ele faz o reforço.
que daí, no caso, vamos supor, os alunos com muita dificuldade, o que acontece? A gente tira essa criança da sala por um período e as atividades diversificadas são oferecidas a essa criança para alavancar essa criança na hora da aula. Isso. É uma atividade paralela. São efetivos da rede. São efetivos. Tá? Lá também são efetivos da rede. Nós tínhamos uma situação anterior de contratados, o Tribunal de Contas vinha apontando irregularidade, porque o número de contratados sobe muito para você pôr contratado ajudando o professor. Mas lá nós temos assim, o professor auxiliar, que seria o adjunto, mas ele é um por escola, então não é um por sala, ele é para cobrir ali um apoio só. Temos estagiário de curso de pedagogia por causa dos alunos de inclusão, onde tem um caso de dependência física e mental também, que depende de locomoção, ele tem um estagiário de pedagogia. E, fora isso, o que foi uma solução, gente, é a redução do número de alunos por sala. Porque os primeiros anos, hoje, nós estamos com a média de 23 por sala. Então, nós estamos com a classe de 20 a 25. Raras exceções na escola do centro, que é muito procurada, chega a 28 a 30 em uma escola. Todas as demais é 23, mais ou menos, o máximo. Então, o número de alunos está possibilitando trabalhar o espaço de construção. Nós temos uma coisa criativa nesse caso, viu, Camila? A gente trabalha com os efetivos, também tivemos um apontamento. O tribunal entende, o Ministério Público, inclusive, não é só o tribunal, que a gente não deve ter muito mais do que 10% de professores contratados. Esse é um número aceitável. Né? Não está em lei nenhuma, não é um DIME que está dizendo isso, mas é uma prática que o Tribunal de Contas entende que é razoável por conta dos problemas que você não consegue nunca zerar isso. Nós chamamos de volante, não é adjunto, não é auxiliar, é o professor volante. As escolas têm um, e se a escola realmente é maior, tem mais de 1.000 alunos, tem 2. Né? Independentemente dos professores que fazem um programa de recuperação paralela, que é esse caso que você descreveu, esses são efetivos. A gente entende que nós não deveríamos ter contratado fazendo isso, porque esse professor tem que ser profundo conhecedor do projeto pedagógico da escola. Nós já tivemos num certo momento, a gente evoluiu para um professor efetivo, porque a recuperação paralela é decisiva para não deixar acumular a perda. Mas a gente tem alguns contratados fazendo a intensiva, que quando realmente você já acumula perdas maiores, aquele aluno que está candidato à retenção ou eventualmente até à evasão, aí a gente tem a recuperação intensiva no outro turno, não junto com a aula. Então a estrutura é essa, tem os volantes que cobrem as faltas, as emergências, o efetivo fazendo a paralela e alguns efetivos, outros não efetivos fazendo a intensiva. Mas no primeiro ciclo, primeiro, segundo, terceiro ano ali da alfabetização mais plena, nós temos já o segundo professor em sala de aula, ajudando com o processo de alfabetização. Essa é uma aposta para chegar próximo aí de 100% da alfabetização plena já no final do primeiro ano. Gente, a gente vai pegar mais uma última pergunta aqui. Eu fico feliz com o interesse de vocês todos. Mostra só que a ideia de troca aqui é realmente muito válida. Vou fazer uma última pergunta aqui e aí a gente vai para o almoço, mas eles vão continuar no almoço, então vocês podem continuar conversando. Estou retomando a questão. Na verdade, a questão do currículo no Brasil ainda não está bem resolvida. O Ministério da Educação está discutindo e, na verdade, nós estamos, eu, pelo menos como secretário e minha equipe, nós estamos utilizando muito os descritores da Prova Brasil como referencial do currículo. E eu acho que isso está pegando quase que geral. A pergunta que eu queria colocar, os descritores já estão no 5º ano. Mas as expectativas de aprendizagem, elas estão nas séries, nos anos intermediários. A pergunta que eu fiz inicialmente é se essa sequência, essa articulação de conteúdos intermediários estão claro nas expectativas de aprendizagem dentro da estrutura de organização da rede de vocês. Sim, eu até senti que não tinha respondido direito a sua pergunta, porque não sei se entendi, mas
Lá nós colocamos, ano após ano, todas as expectativas, tomamos como base os descritores da Prova Brasil. Então, tem a parte... Conteúdo, gente, não tem como não estar dentro de um currículo, né? Então, tem que estar lá essa parte bem escrita, numa sequência, ano após ano, com metas a serem cumpridas, tá? Bem claro, ano após ano. Se vocês folhearem, depois o documento a gente pode disponibilizar ainda está sendo impresso, mas a gente está usando ele, né? Tem em CD. Ano após ano e área após área. Então, tem a parte de língua portuguesa, matemática, história, geografia, ano após ano, área após área. Aí tem a metodologia, avaliação de área por área. Porque não dá para a gente ficar tentando mudar aquilo que já foi construído há muitos anos também. Não é romper com o que existe, é aproveitar o que existe e dar uma nova cara na questão da aplicação. Eu acho que é aí que pega mais, é a filosofia, é o que está por trás, é o olhar do professor com o aluno, é a forma que ele pega esse conteúdo e trabalha com o aluno. Né? Então, esse currículo é um currículo diferenciado quando ele vai para a prática e ele reconhece ali o aluno que está na sua frente, o que ele está esperando. E sabemos claramente que passo que eu tenho que fazer esse aluno dar para onde ele quer chegar. Né? Então, os objetivos estão claros ali. Queria complementar a sua pergunta com algumas coisas que eu tenho ouvido em Brasília. A gente tem sido chamado regularmente a Brasília para uma série de encontros, né? E tem sido recorrente o seguinte comentário. Primeiro, os descritores, né, eles estão bastante passíveis de revisão. E parece que isso é meio rápido. Então, essa é uma questão. Acho que todo mundo que produziu um currículo no nosso município, e nós também levamos um pouco mais de 5 anos, né, estamos na fase de impressão, levou em consideração os descritores. Né, como levou ler e escrever, como levou a produção própria da sua rede, e também alguma coisa indicada pelo MEC. Então, acho que, e talvez alguma consultoria. Não foge muito disso, né, para criar uma identidade local. Mas os descritores sob possível revisão. As expectativas de aprendizagem, idem. Né? E a boa notícia que eu acho, que eu gosto demais dessa pessoa, né, Camila? Quem foi chamado para trabalhar com o Calegari para auxiliar nessa construção é a Lúcia Couto. Né? A Lúcia Couto era minha colega, nós éramos, né, a Sueli, a presidente, nós dois ali, os assistentes da Sueli. Na verdade, a Lúcia deveria ter sido, né, a presidente da Undime com a saída da Sueli, por todos os motivos do mundo, né, e não eu. Mas a Lúcia foi chamada para uma missão maior. E ela está lá coladinha no Calegari e ela está debruçada. Eu tive com ela semana passada, eu tive há um mês e pouco atrás. Ela está debruçada, né, nesse processo de estruturação do futuro novo currículo. Mas eu já ouvi do ministro mais de uma vez algo que faz muito sentido, tanto desse atual quanto do anterior. O MEC vai propor um currículo meio norteador básico, porque o Brasil, de norte a sul, é um mundo. Nós não vamos escapar de fazer esses trabalhos que estamos fazendo. Vai continuar parâmetro, né? Parâmetro. Nós não vamos poder dar um copy e voltar. Não vai ser isso que nós vamos ter. Nem devemos. Bom, Mano, Selma, Tânia, muitíssimo obrigada pelos relatos, pela troca que vocês proporcionaram aqui hoje.